comigo. Neemias capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem, e a torre de Hananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os homens de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoístas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pesaia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhes as vigas e lhes assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, os Bionita, e Jadom, Meronontita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araias, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Rassabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a Torre dos Fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Além, a edificou e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e cobriu e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Azabuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, de fronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau,
filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoístas, outra porção, defronte à torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de frente de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa do servo do templo e dos mercadores, de frente da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Está aqui uma leitura difícil de fazer. E que talvez você nunca tenha lido ela num culto. É bem provável que você já tenha feito essa leitura na sua leitura anual da Bíblia, como eu sempre fiz. E confesso para os irmãos que chegava neste capítulo, eu dava uma puladinha. Ao ler essa enorme lista de nomes e um relatório de tarefas, nós somos tentados a pular a página, a ir logo para o capítulo 4, e eu confesso aos irmãos que comecei na terça-feira a preparar a exposição de Neemias capítulo 4 para trazer essa noite aos irmãos. Porém, essa é uma das narrativas mais importantes do livro de Neemias. Olha, irmãos, às vezes aquilo que é muito informativo e até um relatório comum de estatística daquilo que foi feito, nomes que foram citados, parecem não ter importância para nós. Mas esse texto nos mostra princípios que foram aplicados na tarefa da reconstrução dos muros. Tarefa essa que foi desejada por Neemias. Tarefa essa pela qual Neemias orou e buscou oportunidades para o Senhor, que ele planejou, e nós temos visto que tudo isso fazia parte do processo de restauração do povo de Deus em Jerusalém, para restaurar a vida espiritual e o culto e a adoração ao Deus Altíssimo. Cada parágrafo do capítulo 3 vai estar sendo construído ou narrado a partir de uma porta da cidade. Porta das ovelhas, porta do peixe, porta do monturo, porta dos cavalos. Todas essas portas eram ligações de entradas da cidade e que fortificavam a fortaleza de Jerusalém para possibilitar que a cidade fosse reconstruída e segura. Olhar para este texto não é apenas ver informações, é ver em princípios sendo aplicados. Essa noite, eu quero falar sobre o tema de trabalhar em equipe para a restauração. Eu preciso dizer aos irmãos que eu vou gastar 2 domingos no capítulo 3. Nós vamos fazer uma primeira parte, e essa parte fala da humildade que produz serviço. Há um trabalho a ser feito, mas esse trabalho não é para ser feito sozinho. Existe um trabalho em equipe no processo de restauração de Deus. Este é o tema do capítulo 3. Há um povo que trabalha junto. Há um povo que está unido no trabalho da reconstrução dos muros e da cidade, das portas e dos ferrolhos. Há famílias envolvidas, há um trabalho de equipe. Mas para que esse trabalho ocorra, há um princípio que está presente no capítulo 3 e no livro de Neemias. Humildade. Porque humildade produz serviço e produz exemplos. Humildade nos coloca na disposição de servir. E diante deste tema, desta
a apresentação da humildade como um modelo de serviço e exemplo, eu separei 5 lições. A primeira delas é uma disposição humilde. Observe o versículo 1. Há um personagem que é citado, o sumo sacerdote Eliasibe, ou Eliasibe. O sumo sacerdote tinha uma função muito clara no culto e na adoração do povo de Deus. O sumo sacerdote, ele era responsável não apenas pela adoração, mas por oferecer sacrifícios e mediar o perdão do pecado do povo para com Deus. O sumo sacerdote tinha um papel intercessório, ele tinha um papel de mediação, ele oferecia os sacrifícios no templo, para serem apresentados a Deus para o perdão do povo. Este era o papel do sumo sacerdote. Mas aqui não há relatos de sacrifícios. Não há relatos de vestes com pedras preciosas, e nem um turbante de linho, e nem as vestes sacerdotais dentro de um ritual bonito. O que nós vemos aqui é o sumo sacerdote dando exemplo. O texto fala que ele se dispôs. A reconstrução do muro começa com a disposição do homem de Deus. A construção e a reconstrução da cidade começa com a disposição daquele que se diz servir a Deus. Ele poderia argumentar assim, ele poderia dizer, eu não sou chamado para isso. O meu chamado é um chamado para oficiar um rito religioso, para sacrificar animais dentro de um ofício religioso, num culto de adoração, onde eu coloco roupas especiais para isso. Mas não é isso que Eliasibe diz ou faz. Ele se dispôs, e na sua casa e com seus irmãos, eles começam a obra, a reconstruir as portas das ovelhas. Vida religiosa intensa, sem disposição para serviço e humildade, é vão, é rejeitado por Deus. Vida religiosa intensa, sem disposição humilde, é perca de tempo, porque o chamado do povo de Deus é um chamado para a humildade, e a humildade me coloca no caminho do serviço. Eliasibe é um exemplo, porque está disposto a começar a obra por ele, pela casa dele, junto com seus irmãos sacerdotes. Você quer saber o quanto isso influencia? Há uma prioridade espiritual para Eliasibe. É interessante que o versículo 1 apresenta que o sumo sacerdote começa o trabalho e a narrativa é dita, olha, começou-se pelas portas da ovelha. Há uma prioridade aqui. As portas das ovelhas era a porta principal de entrada para os sacrifícios no templo. Era a porta da cidade que dava entrada direta para o templo, de frente para o templo. Por isso chamada a porta das ovelhas, porque era onde o rebanho de ovelhas que seriam oferecidos no sacrifício do templo entravam pela cidade. A prioridade da construção começa pela casa de Eliasibe, porque ele precisa restaurar a prática espiritual do povo de Israel. Existe uma prioridade espiritual, e essa é a nossa segunda lição. Além de disposição humilde, um outro princípio que nós aprendemos neste capítulo 3 é que existe prioridade espiritual. Pessoas verdadeiramente espirituais. Veja bem que eu não estou dizendo de pessoas religiosas. Eu estou falando de pessoas verdadeiramente espirituais. São pessoas que priorizam o que é espiritual. Eu preciso repetir isso. Pessoas verdadeiramente espirituais são pessoas que priorizam o que é espiritual. Eliasibe e o colegiado sacerdotal se dispõem a reedificar o muro, e eles começam pela porta, que vai dar condições de que os sacrifícios sejam mantidos, o culto e a adoração aconteça.
reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a construção até a torre do Sem, até a torre de Hananel. Eles deram condições para a adoração, eles deram condições para que o templo funcionasse. A prioridade deles era o culto, era a adoração, era o culto. O templo é a referência nesta narrativa. Embora seja dito a porta das ovelhas, no versículo 1 começa-se pela porta das ovelhas e a narrativa termina com a conclusão da obra e do trabalho na porta das ovelhas, no verso 32. Sabe por quê, irmãos? Porque o templo é referência. Não este templo, o templo de Jerusalém tinha um significado da presença de Deus, que hoje está na vida do povo de Deus. Era onde Deus se manifestava, era onde o culto acontecia, onde os sacrifícios eram feitos. O templo é referência. Por isso, a prioridade para a reconstrução do muro é uma prioridade espiritual e não apenas levantar parede, concretos e portas. Elas servem a um propósito. Fica aqui minha pergunta. Você tem priorizado o que é espiritual na sua vida? Qual o papel da vida espiritual na sua agenda? Na sua lista de prioridades? Qual é o papel do domingo, dia do Senhor, o sábado cristão, na sua vida familiar? É prioridade? Ou você tem outras prioridades? Existem coisas na nossa vida que são muito boas. Por exemplo, como cuidar do corpo. É preciso. Mas tem pessoas que dedicam o domingo para isso. Tem coisas que são importantes, como diversão, passeio, lazer. E tem pessoas que priorizam isso para o domingo. E a casa do Senhor, o culto, a adoração, o serviço na igreja, fica em segundo lugar, se der tempo. Se eu não fizer isso, se eu chegar a tempo. Eu estou dando apenas um exemplo do domingo como o dia do Senhor, como algo que é prioridade na vida do crente. Nós nos preparamos para o dia do Senhor. O povo de Deus sempre fez isso. O princípio bíblico foi sempre de preparar-se para aquilo que é prioridade. O povo do Antigo Testamento fazia isso, o povo do Novo Testamento também fazia. Eles se preparavam para o dia consagrado ao Senhor. Sabe por que nós temos dificuldade de levantar cedo no domingo para vir à igreja? Sabe por que muitas vezes nós perdemos a hora para estar aqui no culto à noite, ou até mesmo deixamos de estar aqui na adoração comunitária? Porque nem sempre isso é a prioridade da nossa preparação. Eu dei um exemplo prático, mas quero voltar para o texto de Neemias 3, que mostra que, além de uma disposição humilde, havia uma prioridade espiritual, e ela foi executada. Precisamos restaurar o culto, a adoração, o serviço. Olha só, irmãos, quando a obra de Deus, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida relacional, você que é jovem, adolescente, você que é casado há bastante tempo, já é avô, quando a prioridade é Deus, as outras coisas, elas são acréscimos na nossa vida, como nos promete o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser a nossa prioridade número 1. Terceira lição, ou terceiro princípio sobre o trabalho em equipe do povo de Deus, o trabalho em conjunto do povo de Deus para a obra de restauração. Dentro do tema de humildade que produz serviço, além deles de se dispor humildemente, além deles priorizarem o que é espiritual, há uma atitude contagiante. Sabe por quê? Eliasibe,
é o sumo sacerdote. Começa com ele e com os seus irmãos sacerdotes. Atitudes de humildade praticadas por pessoas que têm um cargo superior geralmente contagiam os seus subordinados. Pessoas que têm um grande grau de escolaridade, um alto nível acadêmico, mas que agem com humildade, elas contagiam pessoas que estão sob sua responsabilidade, sobre o seu comando. Foi isso que Eliasibe fez com a sua casa, com os seus irmãos sacerdotes, com o colegiado sacerdotal. Eliasibe serviu. E essa atitude contagiou o povo de Jerusalém, o povo de Israel, os que voltaram do exílio, os que moravam na cidade e que não conseguiram reconstruir os muros. Eu separei algumas características dessa influência que estão durante todo o capítulo 3. Primeiro, Eliasibe contagiou, impulsionou com a sua atitude de humildade o colegiado sacerdotal. Diz no versículo 2 que ele e todos os seus irmãos sacerdotes. Mas se você que acompanhou a leitura, que é uma leitura difícil comigo, viu lá no versículo 22 que os servos do templo também construíram, e eles são chamados de sacerdotes. Observe o versículo 22 do capítulo 3. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Os que não estavam em Jerusalém, eles vieram e repararam parte do muro. Versículo 28. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Há uma atitude que contagia. Humildade é algo contagiante. Assim como a arrogância e a soberba é algo repugnante. Não tem nada mais que nos afasta de outras pessoas do que perceber ela agindo com soberba e arrogância. Não é verdade? Nos afasta. Cria-se uma barreira. Eliasibe tem atitudes contagiantes por causa da sua humildade. Ele convence o colegiado de sacerdotes a se unirem no trabalho. Existem outros profissionais que são citados. Dentre eles, o versículo de número 8 vai citar Uziel, filho de Araías. Araías, que nome difícil de falar. Ele era ourives. Olha, eu não sei você, mas o ourives é alguém que sabe mexer com educação artística. Eu não sei. Eu já quase reprovei na escola com educação artística. Sabia disso? A professora mandava desenhar a mão e a minha mão virava um pé de pavão. Sei lá. Nunca fui muito bom com educação artística. Um ourives é alguém talentoso, que mexe com ouro, com joias preciosas. O ourives, ele trabalhava detalhes. Ele era um perfeccionista. Um profissional delicado, o ourives. Mas aqui, o ourives está engajado a trabalhar com pedra e fazer calos nas mãos para construir um muro. Pessoas humildes, influenciam profissões que nem sempre estão ligadas àquela área, a servirem também. Uma outra função, uma outra profissão é a profissão de Ananias. Ele era perfumista. E eu te pergunto, qual a possibilidade dessas pessoas serem as pessoas ideais para a construção do muro? Mas elas foram motivadas pela humildade a agirem também da mesma forma. Atitude contagiante é uma atitude de humildade. Essas pessoas, embora tivessem áreas de atuação que não envolviam o trabalho pesado, não envolvia a construção de muros, se dispuseram humildemente a também servir. Eu quero dar um outro exemplo do capítulo 3, sobre essa atitude contagiante, sobre as autoridades. Tem duas famílias citadas, duas famílias de Jerusalém que são citadas.
que são chamados de maioral. Não sei se vocês prestaram atenção na hora da leitura. Autoridades como Refaías, que está no versículo 9. Refaías era filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Outra autoridade citada era Salum. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Ambos aqui são descritos como maiorais. Sabe o que significa? Jerusalém era dividida em distritos e que eles mandavam, eles governavam, eles eram nobres que tinham autoridade sobre aquela área da região. Eles coordenavam, eles eram respeitados. Por exemplo, Refaías era de uma família nobre. Refaías era filho de Ur, um príncipe da casa de Ur. Um homem nobre, importante, chefe de distrito, de grande influência em Jerusalém. E a atitude humilde gerou motivação para agir com humildade. Estes homens estavam engajados na construção do muro. A mesma coisa acontece com Salum, autoridades distritais. Nós vamos ver outras, como o distrito de Keila, província perto de Jerusalém, que os seus maiorais também estarão envolvidos. Atitudes humildes geram e motivam, contagiam com humildade. Os nobres poderiam dizer, não, eu preciso delegar a função, eu não vou estar sob a coordenação de Neemias nesse trabalho. Neemias é que tem que se sujeitar a mim. Eu é que vou dar as ordens. Estes homens, essas autoridades, se dispuseram ao trabalho. Um outro grupo, e não menos importante, são as filhas de Salum. Mulheres, suas filhas. Este relato é interessante. As filhas de Salum são envolvidas, talvez porque Salum não tivesse filhos homens, ou talvez tivesse perdido os seus filhos homens, e por isso elas estão sendo citadas. Mas elas não estão sendo citadas porque fazem parte do trabalho. Elas estão sendo citadas porque elas, junto com Salum, seu pai, colocaram a mão na massa, viram um homem nobre, governador de distrito, chefe de uma cidade, homem respeitado, trabalhando, e elas também se envolveram na obra. Isso ensina que na obra da restauração de Jerusalém e do povo de Deus, Deus conta com a participação de todos. Ele não faz acepção de pessoas. O mundo pode fazer, mas essas mulheres, essas filhas de Salum, estão lá porque creem na restauração de Deus. Elas estão lá porque foram motivadas por um exemplo humilde que contagiou todo o povo de Deus a trabalhar. Deus usa grandes e pequenos, desprezados e autoridades nobres para o serviço. O maior cargo, a maior função, a maior disposição que um crente pode ter é de servo de Jesus. O maior cargo que alguém pode experimentar dentro da igreja de Cristo é o de servo de Cristo. A atitude contagiante é uma atitude que leva o povo de Deus a servir. Nós temos relatos do colegiado sacerdotal, de profissionais especializados, de autoridades e nobres e de mulheres que estão servindo no processo de restauração. Sirva você também na obra de Deus. Para isso, é preciso de atitudes de humildade, atitudes que contagiam. Quarto princípio, irmãos, que eu gostaria de destacar, além de uma disposição humilde, além de prioridade espiritual, além de atitude contagiante, tem um princípio negativo aqui. Uma lição que nós aprendemos no versículo 5. E eu quero que você leia. Ao lado destes,
repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. A lição negativa é que quem não se humilha não serve. Quem não se humilha não está disposto a servir. A humilhação é uma virtude na Bíblia. Os nobres de Tecoa, uma aldeia de 21 quilômetros distante de Jerusalém, cidade do profeta Amós, Amós é de Tecoa. Eles não contribuem na reconstrução. E embora os seus súditos, aqueles que são pessoas comuns da região de Tecoa, eles participam da obra. Os nobres ficam de fora. E há um texto, o texto que é narrado, ele dá a ideia do motivo para isso. Eles não se sujeitam. Eles não se sujeitam. Autoridades daquela região de Tecoa reagem com soberba e orgulho. Na vida da igreja também é assim. Existem pessoas que estão motivadas não pela humilhação, não pela humildade, mas pelo orgulho, pelo seu histórico, pelo tempo que ela é membro da igreja, pelas coisas que ela fez, pelas conquistas, pelo nome que ela construiu, pela notoriedade que ela tem, talvez até pelo recurso financeiro que ela disponibiliza na arrecadação financeira do orçamento da igreja, na sua contribuição financeira. Talvez por isso pessoas assim se pareçam com os nobres de Tecoa. Nós aprendemos duas lições aqui com quem não se humilha não serve. A primeira delas é a insubmissão. Pessoas orgulhosas e soberbas não se submetem à autoridade voluntariamente. Elas podem até se submeter à autoridade de alguém, mas elas são forçadas a isso. Ou se submetem por interesse a alguma coisa, mas voluntariamente elas não fazem. O texto no hebraico, uma tradução mais livre desse texto, poderia ficar assim: eles não sujeitaram o pescoço deles ao serviço. A ideia aqui é de um jugo colocado para um trabalho manual, um trabalho de força. O texto original do hebraico faz menção ao pescoço para dizer de submissão, de jugo. Eles não se colocaram debaixo da autoridade de Neemias, eles foram arrogantes, eles foram soberbos, eles não se submeteram. Porque pessoas orgulhosas e soberbas não se submetem à autoridade voluntariamente. Quando elas fazem ou forçadas ou por interesse. A outra lição que nós podemos trazer sobre quem não se humilha não serve é do obstáculo. Porque a Bíblia ensina que a soberba, que o orgulho é um obstáculo para o serviço. Eu separei algumas frases que eu já ouvi. Pessoas que dizem assim: eu tenho uma capacitação acadêmica muito elevada para realizar esse tipo de tarefa. Academicamente, pastor, eu sou muito bem preparado e eu deveria estar em outra função aqui na igreja e não nessa. Uma outra frase que também já ouvi: você não sabe com quem você está falando. Eu cheguei aqui há mais tempo que você. Eu não vou me sujeitar a isso. Irmãos, o orgulho e a soberba é um obstáculo para o serviço. Pastores agem assim. Pastores agem assim. E são um obstáculo para o serviço do Senhor. Oficiais da igreja podem agir assim e serem um obstáculo para o serviço do Senhor. Membros da igreja que são altamente capacitados podem agir assim. Pessoas que não são nada, não são altamente capacitadas, mas que também agem por orgulho, podem agir assim.
são um obstáculo para a obra. O teólogo Tiberius Rata, comentando o livro de Neemias, ele diz: embora esses dissidentes do tempo de Neemias, os tecoitas, os nobres tecoitas, tenham sido descritos como nobres, eles são, de fato, cidadãos de classe baixa quando se trata no reino de Deus e da sua obra. Eles não podiam se humilhar e então não serviam, porque não podem servir. Irmãos, eu sei que o texto de hoje é muito explicativo, mas eu quero convidar você a olhar para Jesus e ficar comigo mais um pouquinho. O capítulo 3 de Neemias, além de nos ensinar que precisa haver uma disposição humilde, como houve com Eliasibe, além de nos ensinar que a prioridade deve ser a prioridade espiritual do povo de Deus, além de nos ensinar que a atitude de humildade ela é contagiante e que se eu não me humilhar, eu não vou servir, porque servir ou servo é a função mais alta que alguém pode ter no reino de Deus. Eu quero convidar você a quinta lição. Embora o nome Jesus não apareça aqui, Jesus está tipificado na obra de Neemias. O humilde exemplo de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a olhar para ele. O Espírito de Cristo move a igreja em humildade, porque Cristo age em humildade. Ele nos deu o exemplo e nos chama para o serviço. E por favor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 42 ao verso 45. Por favor, abre a sua Bíblia lá, nem que seja no celular. Marcos, capítulo 10, versículo 42 até o versículo 45. Nós temos o exemplo humilde do nosso Senhor, do nosso Salvador, daquele que nos restaurou completamente na cruz, o exemplo de Cristo Jesus. Você encontrou Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 42 até o verso 45, que diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem é um termo messiânico, que aponta para o descendente de Davi, a promessa da aliança de Deus, de que esse reino não teria fim, e que se cumpre na pessoa de Jesus. Ele assume este papel. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O capítulo 3 enfatiza unidade na diversidade. Existem nobres, sacerdotes, perfumistas, ourives, homens comuns do povo, pessoas que não são citadas o nome, como as filhas de Salum, grandes e pequenos. Gente que morava em Jerusalém e gente que morava ao redor, nos distritos de Keila e outros lugares. Havia unidade na diversidade, por causa de humildade. Às vezes, por soberba e arrogância, nós não conseguimos manter a unidade da igreja, porque nós não queremos unidade na adversidade. Nós queremos uniformidade, porque nós confundimos uniformidade com unidade. Unidade não significa ser todo mundo igual, todo mundo com o mesmo conhecimento acadêmico, com o mesmo histórico de vida, todo mundo com a mesma classe social ou com o mesmo grau de escolaridade. Não é isso que é unidade. Unidade
É compromisso santo e piedoso de comunhão e serviço diante da humildade, na diversidade que nós temos. Uniformidade é todo mundo igual. E o reino de Deus não é construído de uniformidade. Nós somos um corpo. E o corpo não é todo olho, nem todo boca, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Somos diferentes, mas somos chamados para servir. Ainda que os trabalhadores venham de diferentes localidades, de diferentes níveis de educação e de diferentes profissões, eles estavam unidos sob a liderança de Neemias, a fim de realizar o trabalho da reconstrução. Esta é a natureza da igreja. Gente de toda tribo, nação, grandes e pequenos, homens e crianças, mulheres, adolescentes, experientes na fé e neófitos, novatos, têm o propósito de ser instruídos para servir com humildade debaixo do senhorio de Cristo, porque Ele nos deu o exemplo. Ele se humilhou por nós. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.